Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao nosso evento. Dando início, então, à abertura oficial da 5ª edição do Cidades em Transformação, com o tema Ressignificando o Legado para Construir o Futuro, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Giovana Ulian, presidente do IDEMER, Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional. Esta que vos fala, Florência Del Carmeneto, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. Luiz Bragança, da Universidade de Moinho, Portugal, co-coordenador da Rede CIRES. Cristina Engue de Alvarez, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo e coordenadora da Rede CIRES. Secretária de Turismo de Garibaldi, senhora Melina Marinquel Casagrande. Secretária Municipal do Planejamento, Margarete Tomazini Bender. Secretária Municipal da Cultura de Caxias do Sul, Aline Zilli. Representando a Câmara Municipal de Vereadores, vereador Felipe Greme Maier. Saudamos também os painelistas, patrocinadores e apoiadores do evento, integrantes do Projeto São Pelegrino, Comunidade de São Pelegrino, Comunidade Caxiense, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Com a temática Ressignificando o Legado para Construir o Futuro, a 5ª edição do Cidades em Transformação tem o intuito de discutir novas formas de viabilizar a preservação e ocupação de prédios históricos, sempre pensando na valorização cultural da região onde está inserida a iniciativa do Projeto São Pelegrino, e tornar mais concreto o conceito de centralidades urbanas, mostrando assim que não é necessário apagar as histórias para idealizar o futuro. A 5ª edição é uma realização do IDEMER, Laboratório Urbano e Rede CIRES. Agradecemos aos patrocinadores, sim, Redes de Postos, Móveis Florense, Academia Encore, Moinho da Estação, Sicredi, Caremê Café e Orquídea. Realizado com a colaboração da FSG, Centro Universitário, P47, Blue Tree Towers, Pátio da Estação, Pertu Arquitetura, Salvador, Blue Gastronomia, Balon Room Casa de Dança, X-Play TV, Bios Plena, Dinâmica Conteúdo Inteligente, Bigode, Lint Gestão Cultural, Sala de Fotografia e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com o apoio institucional do Trinopolo, Sinduscom, Caminhos do Saber, Mob Caxias, SIC, CDL, SEBRAE, Microempa, Câmara Municipal de Caxias do Sul e Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Ao longo desses 3 dias, buscaremos trazer reflexões e formas de melhorar as comunidades em que estamos inseridos e trazer um olhar para as questões que incomodam, bem como para as oportunidades de melhoria, além de, claro, encontrar caminhos e provocar avanços. A programação completa está nas redes sociais do Projeto São Pelegrino. Para iniciar a apresentação dos cases inspiradores e dar as nossas boas-vindas, convido a doutora Cristina Engel, coordenadora da Rede CIRES, para fazer a sua saudação. Obrigada, Flor. Bom dia a todos, todas. Bem, eu como coordenadora da Rede CIRES, a Rede CIRES é Cidades Inclusivas, Resilientes, Eficientes e Sustentáveis. Também o nosso coordenador, o professor Luiz Bragança, que me corrige quando eu falo besteira, né, Luiz? E, bom, a Rede CIRES, ela tem um propósito que é ajudar a fazer a união entre a academia, o governo, as instituições, a sociedade organizada e o setor produtivo. Aliás, setor produtivo é um termo horroroso, né? Como se os outros não fossem produtivos. Mas aí, um evento como esse, né, que eu já percebo que
essa união está acontecendo, é para nós, como coordenadores da Rede Círios, uma grande satisfação. Então, eu só queria dar as boas-vindas a todos, a quem está aqui presente, a quem está nos assistindo online, agradecer muito a Giovana. A Giovana é uma parceira de longa data, que tudo que a gente passa para ela de tarefa, ela executa com primor, como se diz na academia, né, com louvor, e a equipe dela. Então, eu espero, quer dizer, nós temos uma expectativa que o resultado desse evento hoje, de fato, mostre que essa união, ela ajuda a que a sociedade possa ter resultados e que a gente possa cada vez mais ter preservação dos nossos bens, da nossa cultura e o que todo mundo quer, melhor qualidade de vida. Então, muito obrigada porque, e esse obrigado é sincero, porque as pessoas que estão aqui porque querem. E isso é o fundamental para a gente conseguir alguma coisa. Muito obrigada e bem-vindos. Convido a doutora Giovana Olian, presidente do IDEMER e coordenadora do Projeto São Pelegrino, para sua saudação. Vou deixar baixinho assim, dá para escutar, né? Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui num prédio histórico que abrigou por tanto tempo uma atividade tão importante, né? E um pouco em obra, um pouco improvisado, mas eu gostaria que vocês soubessem que tudo que está feito aqui foi com muito esforço, com a união de muitas mãos voluntárias para conseguir fazer esse lugar acontecer. Talvez tenha alguma coisa que não está tão perfeita, mas tem muito carinho, muita entrega, no meio de um final de ano tão acelerado que a gente está vivendo, talvez mais do que os outros finais de ano que a gente já viveu, né? Em função de que estamos vivendo uma retomada, mas a gente deu um jeito, tirou um horário e conseguimos todos aqui numa grande equipe que amanhã a gente vai apresentar para vocês, quem trabalhou, fazer esse espaço acontecer, essa junção de pessoas que vão estar falando, vão estar expressando seus cases agora, a partir de agora, para que a gente perceba e entenda que todos os lugares que já tiveram transformações tiveram suas dificuldades também, tiveram suas pedras no caminho e que nem por isso não concluíram, né? Então, que a gente consiga de fato enxergar que existem oportunidades nos lugares como esse que a gente está inserido, na Estação Férrea, nesse local fervoroso aqui de patrimônio histórico. É possível sim fazer diferença e melhorar as nossas cidades. É esse o nosso convite para que todos nós estejamos abertos a esse olhar, né, e que nós possamos todos desfrutar disso que a gente preparou para vocês com tanto carinho. Agradeço a presença de todos, Rede Círios, por estar mais uma vez confiando no nosso trabalho, no trabalho do IDEMER, Laboratório Urbano, todas as autoridades que já foram citadas. E se tiver qualquer coisa para reclamar, pode fazer comigo, que é comigo mesmo para reclamar, tá bom? Obrigada, gente. Bom evento a todos. Antes de tudo, eu só queria dizer para vocês que temos patrocinadores e o Mariano vai colocar ali 2 vídeos institucionais dos maiores patrocinadores. Peço a paciência de vocês, que isso faz parte do nosso protocolo também, tá? Obrigada, gente. Bom dia. Mudança, cooperação, adaptação, união. Serão essas as palavras que ficarão na história como resumo de nosso tempo? A gente sabe que o mundo está em constante transformação. Estamos vivendo mudanças cada vez mais rápidas e que vieram para ficar. E por que falamos em cooperação? Nos últimos tempos, vimos pessoas se ajudarem. Vimos comunidades se unirem para se reerguerem juntas. Afinal, agir em busca do desenvolvimento do local em que estamos inseridos faz a diferença neste e em todos os momentos. Cooperar significa atuar em conjunto com o outro, ajudar as pessoas que precisam, superar desafios em parceria
e cada parte importa neste processo. Tudo muda quando você faz a sua parte. Tudo muda quando uma comunidade se ajuda. Por isso, o nosso convite é para que você faça parte do futuro que queremos e temos condições de construir juntos. Podemos contar com você? Juntos pela economia local. A paixão sempre foi o combustível que movimentou a história dos irmãos Deunir e Neco Argenta. Uma trajetória de lutas, vitórias e sucesso que teve início na linda cidade de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, e que não demorou para conquistar novos caminhos. Foi em 1985, numa sala pequena, equipada apenas com escrivaninha e telefone, que o sonho dos irmãos empreendedores nasceu. Foram muitos anos de trabalho, dedicação e compromisso para transformar o sonho em um negócio de sucesso. O tempo passou e a mente inquieta dos irmãos Argenta transformou assim na maior rede varejista de postos e conveniências do Brasil. Hoje, somos milhares de funcionários e mais de uma centena de postos localizados em importantes cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Seja no atendimento repleto de carinho e respeito com nossos clientes, nos ambientes organizados e confortáveis, nas delícias das lojas de conveniência ou na relação com nossos funcionários, a paixão por servir está sempre presente. Ela faz parte do DNA de uma empresa obstinada em fazer sempre melhor, em inovar, em facilitar, em encantar as pessoas. Por isso, na Sim Rede de Postos, acreditamos que são as pessoas o nosso maior diferencial. A capacitação constante da equipe é realizada através da Sim Escola Corporativa, um programa que qualifica e dissemina a cultura, o propósito e os valores que fazem da Sim uma marca tão admirada. E este é um dos nossos maiores orgulhos, o atendimento especializado e a relação de confiança com nossos clientes. Hoje, somos reconhecida como uma das marcas mais queridas e inovadoras do país em nosso segmento. Mas o Brasil é grande e a família que está à frente da Sim continua sonhando e realizando. São muitos caminhos para descobrir e a energia que nos move rumo ao futuro não para. A paixão por servir estampada em cada rosto e o brilho no olhar das nossas pessoas formam o jeito sim de trabalhar para facilitar a vida das pessoas em movimento todo dia. Sim Rede de Postos. Sua casa no caminho. Agradecemos os nossos patrocinadores, né? Sem eles não seria possível nós realizarmos eventos, né? Deste legado tão importante. A quinta edição do Cidades em Transformação iniciou ontem com a workshop Gestão do Patrimônio com o arquiteto português Ricardo Rodrigues sobre desafios e estratégias para a promoção de edifícios patrimoniais e o desenvolvimento urbano associado. E às 18 horas tivemos a transmissão do Talk Patrimônio, mediado por Cristina Engel, com a presença de Bruno Pereira, Ricardo Rodrigues, Liliana Alberti e Vladimir Stelo, sobre os desafios e oportunidades que orbitam sobre o tema patrimônio, cultura e economia. E hoje teremos a apresentação de cases inspiradores e, na parte da tarde, também atividades do contexto São Pelegrino. Para compor o painel de cases inspiradores locais, convido agora o arquiteto Rodrigo Guidini, que realizará a mediação, e convido os empreendedores Marília Tondo Azambuja, do Moinho da Estação,
Luciano Bula, da Taná Pão e Vinho, Lívia Pascoal Santos, da Fábrica, e Renato Sólio, do Pátio da Estação, para a apresentação dos cases. Podem vir. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que veio aqui discutir essa pauta tão importante que é o nosso patrimônio histórico. E quando a gente fala de patrimônio histórico, sempre existe algum tabu na sociedade de que vai ser difícil, de que de repente não é a melhor estratégia e que precisaria de um esforço extra para fazer acontecer, sendo que a gente poderia colocar o recurso em algumas coisas mais fáceis, ou teoricamente mais fáceis, né? Então a gente resolveu, para quebrar um pouco esse véu de preconceito, de tabu que tem na intervenção em patrimônio histórico, esses 4 cases que existem, que temos aqui na nossa cidade, de empreendimentos de muito sucesso que foram feitos dentro do nosso patrimônio histórico. Então nós temos a Lívia Pascoal, representando o pessoal ali da Fábrica, o Renato Sólio, aqui no Pátio da Estação, a Marília Tondo, aqui do próprio Moinho da Estação, onde a gente está hoje aqui, realizando o evento, e o Luciano Bula, ali da Cantina Pão e Vinho, onde é o Taná Wine Bar. Para começar, eu gostaria de abrir a pergunta a todos, vai ser uma conversa bem aberta, onde a gente vai ter bastante troca entre os painelistas, né? E ao fundo a gente pode ver as intervenções, né? São 3 imagens, como era, como estava e como ficou esses empreendimentos. E a gente, então, eu gostaria de começar perguntando de onde surgiu a ideia de intervir no patrimônio histórico da cidade e como foi o processo, um pouco do processo pré-intervenção, né? Como que foi a organização? Não, vamos fazer e a ideia, como ela surgiu, né? Pode começar, de repente, o Luciano? Ou eu. Bom dia, gente. Um prazer aí participar do evento. A Gil, uma querida, sempre interagindo com a gente aí. Falando um pouquinho sobre como aconteceu o processo de restauro da antiga Cantina Pão e Vinho. O imóvel estava numa condição bem complicada, né? Sofrendo invasões, enfim, numa condição bem complicada. A imagem até mostra um pouco disso. Ali nós tínhamos um diferencial, a família se reuniu, são 11 herdeiros, né? Então tem essas questões aí de patrimônio histórico que também são questões que devem ser levadas em conta, né? Eram vários herdeiros e aí até encontrar um caminho de consenso entre eles sobre como fazer. Eles acabaram fazendo o projeto de restauro com os arquitetos, o Leonardo Bernardi e a Carla Todescato. O projeto de restauro estava aprovado, mas não havia consenso sobre como executar esse projeto de restauro. E fizeram contato conosco, né, perguntando a PAU, que é a empresa que eu constituí depois de alguns anos trabalhando na área de franchising, na Croaçonho, eu era um dos acionistas, tinha como, e segue tendo, na verdade, como mote principal trabalhar com gestão patrimonial e áreas comerciais de alto valor agregado. E eles fizeram contato comigo para entender um pouco como era esse serviço, o que a gente queria realmente oferecer. E aí a família me apresentou o projeto de restauro, disseram que eles não tinham condições de levar isso adiante, e a gente resolveu assumir toda a parte de gestão da obra de restauro, né, por assim dizer, mas preocupados também com uma segunda etapa, quase segunda e terceira etapas, né? Uma segunda etapa que é o que a gente chama de concepção comercial do que vai estar ali, né, que converse com a história do prédio, mas que traga também atrativos para a sociedade como ela funciona hoje em dia.
né? E numa terceira fase, então, entregar isso alugado, locado, né? Reformado internamente também, não só com o restauro da fachada. E a gente conseguiu executar esse planejamento ipsis literis e eu diria até num prazo mais curto, né? Conseguimos cumprir o cronograma de obra de restauro perfeitamente, né? Mesmo num ano de pandemia e, enfim, com todos os desafios que essa loucura trouxe para todos nós. A gente conseguiu finalizar a obra de restauro, conseguimos fazer a alocação para o Taná, ainda preparamos, como a gente tem uma área muito grande lá, preparamos para que no futuro possam haver 2 economias, né? Tivemos uma atenção grande com relação a quem, de fato, iria ocupar e alugar o prédio, né, que conversasse com a raiz daquele prédio, com a história do prédio, né, um prédio de 1890, realmente merecia esse cuidado. Antigamente, uma vinícola, então a gente entendeu que um wine bar seria perfeito, né, fazendo meio que uma releitura desse consumo do vinho naquele espaço. Funcionou super bem. O Taná hoje é um sucesso, né? As pessoas ficam extremamente felizes, né? Eu não sou sócio do Taná, da operação que lá está funcionando. Me detive mais ao imobiliário nesse projeto, mas as pessoas falam muito bem do Taná, e eu acho que o Taná vestiu a cantina, a obra de restauro da cantina muito bem, né? A gente tem um segundo espaço que funciona no pavimento superior, para quem conhece o prédio, né, o imóvel, onde ficava o casarão da família, na esquina, no pavimento superior. Esse espaço é um espaço que hoje ele é disponível para locação, mas a PAUC atua de uma maneira um pouco diferente. Se vocês passarem ali, a gente não tem placas de aluga, a gente trabalha buscando realmente locatários que façam sentido no prédio como um todo, né? A gente está com negociações acontecendo, deve ser anunciado logo. A pandemia atrapalhou um pouco essa ocupação desse segundo espaço, mas de qualquer maneira o Taná inaugurou e acho que está nota 1000, né? Todo mundo está gostando muito lá do empreendimento. Foi mais ou menos assim. Essa é a experiência que a gente tem ali. Particularmente, eu gostei muito de trabalhar com patrimônio histórico, foi minha primeira experiência, né? Gostei muito de trabalhar com patrimônio histórico. Na época da Croações, nós tínhamos feito algumas coisas em imóveis históricos, fizemos uma loja no centro de Porto Alegre, preservando algumas paredes, né, na Rua dos Andradas. Então, a gente tem na época da Croações, tivemos algumas experiências, né, de lojas da Croações que ocuparam espaços históricos, mas, de fato, restaurar mesmo um imóvel do zero, na condição que estava a Cantina Panhovim, foi a primeira experiência. E a PAUC tem recebido, sim, outros parceiros, outros projetos, e a gente está analisando outros projetos para partir para um segundo desafio aí. A gente é entusiasta aí de patrimônio histórico, a gente gosta muito. Falei demais. Bom dia a todos. Estou muito feliz com o convite, né, para falar do Moinho da Estação, que é um espaço que tem uma relação afetiva muito grande com a nossa família. Então, para, né, contextualizar um pouquinho essa questão do porquê, né, intervir no patrimônio, enfim, por se tratar de um moinho, gerou interesse da família em adquirir, né, na época, lá por 1996. Nessa época, o meu avô idealizou, de repente, reativar o uso industrial, né, colocando talvez um moinho de milho, enfim, mas se viu que não era viável, né, financeiramente, né, a região de São Pellegrino já era uma região que estava se tornando muito central, não faria sentido, né, reativar esse uso industrial, né, e acabar gerando outros problemas no futuro para expansão, enfim. Então, a Heloísa, né, que é minha tia arquiteta, que até hoje é a administradora de todo o complexo, foi em busca de soluções, né, de ideias, através de pesquisas, viagens, enfim, de que uso dá para esse espaço tão rico e cheio de história, enfim, que fosse importante para a comunidade, que tivesse um retorno financeiro interessante. Então, nesses estudos, nessas pesquisas, ela concluiu que seria interessante readequar o uso para um centro cultural e de serviços.
E assim, ao passar dos anos, né, a gente foi desenvolvendo o projeto para readequar todo o espaço para esse uso. Teve um período que foi ocupado por um colégio, o Colégio Dante Alighieri. Não sei se todos daqui são de Caxias, mas enfim, quem é vai lembrar. Foi ocupado pelo colégio por 5 anos. E nesse processo, um pouco antes do colégio, durante e depois, foram sendo executadas as reformas, né, as obras de restauro. E foi também quando o prédio entrou no livro-tombo da prefeitura. Então, quando a gente adquiriu, ele não era tombado. Então, a gente fez todo esse processo de tombamento. E eu acho que respondendo essa questão do porquê intervir, tem essa questão afetiva, né, da família com a questão de moinhos, industrial, e foi por isso que foi adquirido. E também uma relação afetiva com a própria comunidade de São Pelegrino, né? Eu nasci em São Pelegrino, fui criada em São Pelegrino, a gente estava falando antes de catequese aqui. Então, assim, a gente tem estudei aqui no São Carlos, então a gente tem toda a nossa família tem uma relação muito forte, muito importante com essa região. Então, acho que isso explica muito do porquê foi feita essa intervenção nesse patrimônio, nesse local, né? Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, na pessoa da Giovana. Enfim, o meu envolvimento é profissional, né? Eu não sou um feliz proprietário de um prédio histórico, mas gostaria muito. De qualquer maneira, o vínculo surgiu em função de nós já termos desenvolvido alguns trabalhos para a família Graziotin, a própria faculdade da Serra Gaúcha, aqui ao lado, do antigo prédio da Companhia Película Rio Grandense, é um exemplo, né? E depois surgiu a oportunidade de a gente intervir nos prédios históricos, também um deles da Companhia Película Rio Grandense e outro da Cooperativa Caxiense, que pertencem ao mesmo proprietário, e surgiu essa atração. O envolvimento com o patrimônio, ele já vem um pouco mais relacionado à própria profissão, em que às vezes a gente encontra essa oportunidade de desenvolver uma atividade nesse contexto. Naturalmente que eu acho muito importante que, se isso acontece, é porque existe uma relação muito sólida de interesse e compromisso por parte dos proprietários, de entenderem o valor que existe na preservação e na oportunidade que existe em encontrar um prédio, um imóvel tão raro, a condição de reintegrá-lo à sociedade de uma maneira equilibrada, sólida, e que isso se torne realmente um bem comum, né? Na medida que a cidade vai se desenvolvendo, e às vezes a gente encontra vazios urbanos aí no centro da cidade, como nós temos aqui nessa região aqui do Largo da Extração, e que com essa consciência a gente consegue se aproximar e fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu sempre digo que a melhor maneira de a gente preservar os prédios é com ocupação, né? E então esse processo ele é natural aí. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Me relaciono muito com as falas de vocês, acho que a minha fala vai ser também nessa direção. O prédio da fábrica, bom, eu estou aqui representando a Paris Empreendimentos, que é a empresa capitaneada pela minha mãe, a Lorien, e a minha mãe, ela tem uma vivência de 20 anos no mercado imobiliário, de construção civil, e essa virada, ela recebeu esse prédio sem ter um uso para ele, foi uma negociação que apareceu esse prédio, então o que aconteceu com ele foi fruto de um sentir a edificação e de uma ruptura num ritmo de trabalho que também possibilitou que a fábrica acontecesse como ela acontece agora. A gente foi estudando o espaço e percebendo o que ele foi, entendendo a importância que ele tinha para a cidade ou para a história da cidade, e também entendendo que construir uma cidade na contemporaneidade, acho que passa por a gente não apagar historicamente aquilo que deu origem a essa cidade, né? Então, foi um processo de pensar que lugar é esse, o que a gente vai tirar para conseguir enxergar o que fica, e foi tirando e foi aparecendo, e muito naturalmente
a gente foi encontrando uns caminhos, né? Pensou se vamos fazer uma escola ou vamos tornar ele uma fábrica outra vez. E assim a gente foi colhendo referências também, mas eu acho que muito dos debates que acontecem lá em casa, né? Acho que a Marília tem um pouco essa, né, essa vivência, né? A gente é família, assim, então a coisa aparece muito, né, em almoço, em jantar, a gente fala bastante sobre as coisas, né, dessa maneira muito próxima, né? E a ideia de ser um espaço de encontro veio muito de a gente achar que era um lugar que podia ser preenchido, tinha ar ali que podia ser preenchido por pessoas. Então, nesse sentido, foi muito pensando que o papel do empreendedorismo, e é uma coisa que aparece lá em casa bastante, é uma alavanca de produção de impacto socioambiental positivo. Não só assim visando, como investimento talvez não fosse o mais interessante, mas como retorno e como função social, valeu a pena para nós todos. E foi esse o motivo. Muito bem, eu acho que uma coisa que é comum na fala dos quatro é que sempre existe uma intenção de entender o que é mais significativo para aquele lugar, entender a história dele e ver se faz sentido ou não, porque esse prédio já está ali, ele não vai sair e ele tem uma história. E como é que a gente atualiza essa história, né? Porque quando a gente não atualiza a história, ele vai acabar morrendo, né? Não teria como isso aqui virar um moinho de trigo novamente, não teria como, né, a gente manter alguns usos, e a atualização serve para isso, serve para o prédio continuar eterno, né? Com certeza isso trouxe desafios, né? Acho que o Luciano já até deu uma pincelada sobre quais foram os desafios que ele encontrou, até organizar as pessoas ali na parte da Cantina Pão e Vinho, e eu acho que talvez possam ter desafios em comum entre vocês. Eu gostaria de saber quais foram esses desafios e como eles foram superados, se foi muito difícil, se houve um esforço extra, como foi o processo os obstáculos que vocês encontraram e como eles foram superados. Ou eu de novo? Pode ser, fica bem aberto. Vou tentar ser mais breve, então. Os desafios a frase do Renato foi perfeita, né? Inclusive, na época que a gente estava divulgando o projeto da Cantina Pão e Vinho, da antiga Cantina Pão e Vinho, a frase era essa, né? Ocupar o patrimônio histórico é preciso, né? Eu acho que é isso que me motiva mais a trabalhar com patrimônio histórico, porque a gente tem, é inegável que a gente tem uma quantidade de prédios históricos em Caxias muito grande, né? Mas é fato também que, se eles seguirem sem, não só a obra de restauro, né? Não é basicamente a obra de restauro, é a própria ocupação, né? É o imóvel ter vida dentro dele, no dia a dia dele, né? A gente não completa a nossa missão, né? De fato é isso. Os desafios na obra da Cantina Pão e Vinho, eles foram muito ligados a desafios pontuais, assim, dentro da obra de adaptação, né? Que certamente vocês todos não sabem, mas o nosso querido Mejador aí também participou. Ele foi o arquiteto do Tanar, brilhantemente, ele e o sócio dele. Mas a gente teve alguns desafios internamente para preservar realmente a característica do imóvel, né? O objetivo era esse, né? Era o mínimo de intervenção na característica do imóvel. A gente tinha uma grande vantagem que o projeto de restauro ele já havia sido aprovado, passado por todas as etapas, né? Desde prefeitura, Compac, enfim, todas as etapas haviam sido cumpridas, né? Então, confesso que sempre que nós precisamos de uma interlocução com o poder público foi extremamente tranquilo. Eu acho que as administrações elas estão também sensibilizadas com a questão do patrimônio histórico e hoje todas as conversas que nós tivemos foram tranquilas com o poder público, com todas as esferas aí. Os desafios foram mais pontuais de obra mesmo, né? E aquilo que eu falei, como o nosso planejamento aconteceu, a gente planejou e aconteceu conforme o planejado, tanto a parte de locação, obra, deve lembrar, Rodrigo, a gente tinha duas obras simultâneas, a gente tinha a obra do Taná simultaneamente com a obra de restauro, a gente conseguiu separar, né? Caminhou super bem, equipes diferentes trabalhando, a gente tinha
todo o cuidado na fachada, né, no restauro da fachada, então eram 2 equipes separadas. Aconteceu de maneira perfeita. Houveram desafios, sim, mas a gente conseguiu superá-los tranquilamente, assim. Não tenho grandes, ainda bem que eu não tenho grandes reclamações com relação a isso. Bom, no nosso caso, um grande desafio foi realmente levantar os dados, né? Por se tratar de um espaço amplo, levantar tudo aquilo que deveria ser mantido, aquilo que deveria se readequar para o novo uso, né? Principalmente a parte elétrica e hidrossanitária, né? Porque ao passar de uma fábrica para um espaço com salas comerciais, enfim, de serviços, essa adequação elétrica e hidrossanitária foi bem pesada, vamos dizer assim, né? Então foi um grande desafio justamente por ser um espaço amplo e querer readequar esse novo uso que não era o uso anterior. Eu acho que esse foi o maior desafio. E um outro desafio bem importante também, vocês sabem que ali na área central existem 8 silos, né? O que fazer com 8 silos, né? Então isso foi um desafio muito grande também. Que nem o Luciano falou, né, muita tranquilidade, a gente foi passando pelos desafios, encontrou uma ótima solução, que foi transformar em salas comerciais, né? Claro que foi feito todo um prédio, enfim, ali teve que ser construídos banheiros, toda a rede elétrica e tudo mais internamente. Então, só o projeto do silo demorou 2 anos para ser executado. Então, realmente foi um grande desafio do que fazer, mas, né, com muita pesquisa e um trabalho muito dedicado, esse desafio foi superado e ele realmente compôs, né, todo o complexo de uma forma... inclusive, na época, né, era inédito no Brasil, né, ter silos que foram transformados em salas comerciais, né. Então, realmente foi ao passo que foi difícil, foi um diferencial para a gente também, e a gente fica muito, muito feliz com esse resultado, né. Bem, na verdade, desafios, eu acho que a gente encontra eles diariamente, aí, porque não é tão fácil assim. Começa lá pelo entendimento do local, conhecer bem a morfologia do prédio, depois começa a conhecer as patologias do prédio, aí depois começa a buscar como tratar todo esse conjunto, né? De que maneira tratar, o que preservar, o que derrubar, o que manter, o que revitalizar. E aí começa o convencimento também em relação a mim mesmo, né? Afinal de contas, o que eu posso fazer de melhor? É um desafio importante, pessoal. E aí a gente começa a passar para o desafio dos proprietários, o convencimento de que aquilo pode ser feito dessa forma, de outra forma, mas a gente tem opções, vamos escolher. E aí começa a obra, e é um desafio diário, porque um prédio em que a gente não tem a história toda da construção, a gente vai descobrindo aos poucos, né? Vão descobrindo camadas de revestimento, de obra, enfim, eles vão para a execução, é um constante desafio. Infelizmente, a minha realidade por acompanhar todo esse processo, desde o projeto, a execução, a administração de obra, enfim, é sempre um grande desafio. Independente do tamanho do prédio, na verdade, a gente tem esse cuidado aí quando se faz as intervenções, né? Tudo é muito desafiador, até porque a gente toma decisões e às vezes a gente pode não tomar a decisão mais correta, mas a gente, ou talvez a mais indicada muitas vezes, mas a gente percebe com o passar do tempo que existe ainda tempo de retornar, readequar. Então, eu acho que essa condição também eu considero muito desafiadora, né? Porque às vezes a gente dá um passo à frente, dá um passo atrás, mas buscando sempre o melhor resultado. E a própria ocupação, né? O fato de a gente não ter a certeza do que vai acontecer ali na frente é muito desafiador, porque seria muito melhor para o imóvel, principalmente esse que tem essas características industriais e que as áreas são grandes, tivesse um único locador, né? Que ocupasse, e isso facilita, né? Principalmente em relação à infraestrutura, né? Agora, quando começa a ter 10 locadores ou 20, vocês imaginam a diferença que isso exige a nível de
infraestrutura, projetos complementares. E, Renato, e tudo 20 de alimentação ainda. 20 de alimentação ainda, né? 20 de alimentação, que de fato talvez seja uma das ocupações mais exigentes que a gente tem, né? Isso aí também é muito, muito desafiador. Mas, enfim, a própria manutenção, eu acho que do processo todo, após a ocupação, também é desafiador. Porque é muito fácil para as pessoas, não, mas eu quero mais uma porta, eu quero mais uma janela, eu quero botar um luminoso maior, uma nova iluminação, não sei o que, a vegetação, e aí vocês já sabem o que pode acontecer. Isso também é desafiador. Bom, eu acho que, bem objetivamente, assim, o primeiro grande desafio foi que todo o terreno da fábrica era mais baixo que o nível da rua, então precisou levantar 50 centímetros, todo ele, vocês sabem, é 2.500 metros quadrados, é bastante, e tentar fazer isso da maneira mais sustentável possível. Então, foi também uma obra em que mais se limpou do que se construiu, né? Então, de pensar o que fazer com isso que a gente tira, a gente, né, acomoda para pensar a obra de uma maneira sustentável. Acho que isso talvez tenha sido o maior dos desafios, mas eu queria também chamar a atenção para uma questão que é mais mental, mas eu acho que é essencial para isso, que é como estabelecer as balizas desse projeto para ele ter coesão formal, que eu acho que isso, às vezes, né, quando a gente está tratando de uma área muito grande, pode se perder, né, ou a gente, né, é mais fácil fazer de outro jeito, é mais fácil, né, acho que isso tem muito a mão da minha mãe, assim, eu cito um exemplo que eu acho que é dos mais legais ali da fábrica, que é, a gente sempre falou que a gente não queria um jardim de Miami, porque a gente não está em Miami, a gente está na Serra Gaúcha, né, e de que maneira a gente pensa todo esse espaço que vai ser, é o grande prédio, mas tem muito um espaço verde, né. Então, foi ideia da Lorien ir atrás de plantas nativas, e assim a gente foi também construindo esse jardim aos poucos. Ele foi nascendo também aos poucos, então ele não foi um jardim belíssimo no momento em que a gente plantou ele, né? Mas ele foi plantado pela minha mãe, pela minha avó, meu irmão fez um ipê, tinha uma hortênsia que era para homenagear a minha avó, que veio de Gramado, então ele está cheio de aspectos que também são afetivos, mas que também tem a ver com o lugar de onde a gente vem, né? Nada ali é alienígena, as coisas todas elas aparecem porque elas têm o seu contexto, né? E eu acho que isso é um grande desafio de todos os projetos, dos nossos projetos, e que precisa sempre estar no nosso norte, né? Sem contar isso que tu acabou de falar, que eu acho que é também um exemplo ali da fábrica. A gente tinha um espaço super grande de eventos e que ele, né, veio a pandemia, e o que a gente faz com o espaço para botar um monte de gente? A gente não pode ter um monte de gente, então é readequação pós o projeto já estabelecido. E eu acho que isso precisa acontecer sempre, os nossos projetos vão sempre sofrer isso, porque um edifício está vivo, né? Um prédio tem vida, as coisas pulsam ali, e a gente precisa estar toda hora ligado no pulso do mundo também para poder tomar as melhores decisões, né? Isso que a Lívia falou é muito certeiro, assim, né? O prédio precisa ter vida e precisa ter gente. E não são só as pessoas que ocupam, mas as pessoas ao redor. Então, acho que foi comum aqui a pesquisa histórica que teve que acontecer e ver o que é significativo do lugar, até no próprio paisagismo. E quando a gente faz alguma coisa que tem raízes e a gente mostra isso, as pessoas se identificam. Eu já vou até adiantar um pouco do que eu ia trazer mais lá no final, mas qual foi a resposta que vocês tiveram da comunidade por estar intervindo no patrimônio histórico e entregando algo que foi significativo, que teve pesquisa e que foi feito para as pessoas, como as pessoas que vieram a ocupar esse espaço responderam essa intervenção, né? Teve retorno positivo, negativo? Como é que foi isso? Ali no Taná, a gente... todo mundo chama de Taná, né? Antigamente na Poiveta eu. A gente teve... Na verdade, o Rodrigo sabe, né? A gente teve muita sorte porque a gente conversava a mesma língua, né? Então, no Taná, desde o início, nós queríamos um locatário que preservasse o piso. O locatário preservou o piso, restaurou o parquet, restaurou tabuão, enfim. A intervenção foi mínima. Nós tiramos uma lareira que tinha na entrada, né? Tínhamos uma lareira grande na entrada que ficava bem em frente à porta, que hoje, para quem conhece o Taná, é a porta que sai para o deck lá fora, né? Era o principal acesso ali da cantina. Aonde ficou a marca no piso foi feito o logo, né? É muito legal saber dessas coisas, né? Quem participou da obra. Ali a gente recebe até hoje, né? Na verdade, as pessoas vão no Taná e
E ainda existe aquela confusão de porque a PAUC fez o restauro, as pessoas acham que a PAUC tem participação na operação também. Então as pessoas chegam e me dizem, cara, ficou muito legal a reforma, mas o Taná que tu montou tá demais, né? E eu disse, não, o Taná eu não montei, né? O Taná é do Eric, do pessoal lá. Mas o retorno é incrível, desde a época de obra mesmo. É engraçado, o patrimônio histórico, a comunidade tem um sentimento por ele, assim, né? Quando a gente tapumou o Taná, eu até te mandei algumas imagens com o tapume, né? A gente tinha um slogan, uma agência de publicidade acompanhando, né? Ressignificar o passado para... Eu não lembro exatamente o slogan, falhou, dá uma colada aí. Mas a gente teve um cuidado desde a parte de tapume, né? No próprio tapume a gente fez adesivos para colocar gravuras da história toda, da pesquisa histórica toda que a gente fez do imóvel. Então, desde a época em que o tapume foi colocado, as pessoas dizem, meu Deus, eu não acredito, né? Que legal que vão restaurar a Cantina Pão e Vinho, porque na minha infância eu ia com a minha avó, eu ia com meu pai, eu ia com a minha família. E essa questão da antiga Cantina Pão e Vinho ter sido um restaurante, né, histórico da cidade, numa época em que todo mundo ia para a Cantina Pão e Vinho. Eu mesmo, quando era criança, a minha mãe conta uma história que eu entrei na lareira quando eu era criança, a lareira estava apagada, era verão, mas eu saí cheio de fuligem de dentro da lareira da antiga Cantina Pão e Vinho. Então, todo mundo tem uma história naquele restaurante, né? Respeitar o passado para ressignificar o futuro. Muito bem, desculpa, eu não lembrei 100% do slogan, mas enfim, os retornos foram ótimos e seguem sendo, né? Essa coisa de que o imóvel ele continua pulsando, a energia continua ali, é muito isso. As pessoas vão até lá, passam bons momentos lá, valorizam. Eu acho que a gente começa a ter uma cultura de valorização pela própria comunidade, né? Aqui a Estação Ferro foi muito assim, agora vem parte da estação, a fábrica, muito. As pessoas falam, nossa, fui na fábrica, tá demais. Eu acho que isso a gente começa a implantar quase que no DNA da cidade essa coisa de que o patrimônio histórico é legal, né? Que a gente precisa valorizar muito a história e ressignificar de maneiras em que as novas gerações também usufruam, né, dessa história toda. Eu acho que foi perfeito o que o Luciano colocou. Eu acho que a gente teve uma resposta incrível aqui quando a gente, após reforma, enfim, quando devolveu, vamos dizer assim, para a sociedade a possibilidade de ocupar esse espaço. Tivemos uma adesão, vamos dizer, muito, muito boa e bem importante. A gente está há 22 anos já com o espaço ativo, né? E a gente sempre manteve uma taxa de ocupação aí de 95%. Então, claro, durante a pandemia deu uma baixadinha, mas assim, para vocês entenderem o quanto esse espaço é olhado com carinho pelas pessoas que aqui querem estabelecer seus negócios, enfim, suas empresas. Em diversas áreas, né? Porque aqui a gente tem, já movimentou também muitos negócios aqui, né? Também no complexo. Mas, enfim, desde quiropraxia, alimentação, bar, festa, tivemos comércio, lojas, roupas, enfim. Então, assim, vibra muitos negócios e bem conectado a isso, né? As pessoas enxergam aqui uma conexão com o passado e com a preservação muito grande, assim, que faz com que as pessoas queiram estar aqui. Então, para a gente, a resposta da comunidade foi muito legal, muito importante. Até hoje a gente está 100%, mesmo com pandemia, 100% ocupados. Alguns espaços para abrir, como esse, que vai abrir ano que vem. Então, assim, a resposta da comunidade foi incrível no nosso caso, assim, foi bem importante e reforçou, né, toda essa energia que a família colocou, né? Então, foi bem bacana, bem importante. Bom, eu diria que a resposta é muito, muito positiva mesmo, né? Começa por parte até dos proprietários que continuam bastante entusiasmados no processo todo. Isso é muito importante, né, que a gente tenha esse retorno. E eu também sou morador de São Pellegrino aqui, e trabalho, ou morei, ou continuo trabalhando aqui nessa região, então conheço bem, conheço muitas pessoas e a gente recebe o retorno assim, de uma maneira bastante interessante, um pouco por essa familiaridade com a região. Durante todo o processo, a gente acabou conhecendo muitas pessoas que trabalharam nas duas vinícolas ali
e ficaram surpresas com a revitalização, enfim, com aquilo que se está fazendo, que não é simplesmente manter o espaço, mas dar nova oportunidade para esse espaço, para novas atividades, e automaticamente a sociedade começa a entender. Muitas pessoas que circulavam aí pela Praça das Feiras começavam a perguntar: mas é a prefeitura que está revitalizando e tal. Nem sabiam direito o que estava acontecendo, mas pelo fato de estar próximo da praça, eu acho que tinha essa relação. A gente começava a explicar: não, é uma atividade de revitalização, iniciativa privada, enfim, né? Que bom, que bom. A própria rua que separa as duas quadras ali, ela foi muito utilizada inclusive pelos próprios proprietários na época de estudante, né? Então havia um caminho ali que foi percorrido por muita gente. Na medida que o processo todo foi avançando, a gente começou a perceber o quanto é bom para a cidade, para a região, essa mudança, essa intervenção. Por isso que o processo, eu diria assim, eu considero ele que foi muito positivo. Naturalmente, agora vem um novo ciclo, né, que é a ocupação. Isso também é um novo desafio. O pessoal que está alocando também, vejo eles 100% motivados, entusiasmados, e os que estão iniciando também já estão começando a demonstrar esse mesmo retorno aí. Então, me parece que é muito importante a gente contar com essa adesão e, particularmente como profissional, isso talvez seja o meu maior retorno aí, que a gente deixe um legado em que a gente encontre um bom propósito, sentido, e agora é bom usufruir, né? Isso aí também é muito importante, né? Agora chega a hora de usufruir e celebrar, como se diz, né? Eu acho que, bom, nós temos isso tudo em comum, né? As pessoas recebem muito bem. Acho que também a ideia de um imóvel ser oferecido de volta para a comunidade, porque também eu acho que a gente sente muita falta de cidade, né? A nossa relação com a cidade no Brasil, talvez, acho que não é uma relação muito saudável, né? A cidade nos é negada porque é muito escuro, porque é muito perigoso, porque a gente não pode caminhar, porque não tem ninguém nunca na rua. Então, se tu oferece um pouco disso para as pessoas, o retorno é sempre muito positivo, né? Eu acho que o que a gente tem em comum aqui é como se fosse acender uma luz num mapa todo escuro, né? E a gente poderia avançar essa ideia e pensar em como a gente conecta esses lugares, como é que a gente transforma isso num percurso a pé, por que a gente não pode fazer isso, né? Tudo bem, né? A gente pode... algumas coisas são distantes umas das outras, mas outras a gente poderia fazer isso, e por que a gente não faz, né? De que maneira a gente consegue, a partir dos nossos exemplos, ativar uma ideia de cidade que a gente gosta muito de ver na Europa, quando a gente vai para lá, mas quando a gente vem para cá, isso não é nunca uma questão, né? Nem uma questão de projetos públicos, de uma questão de pensamento estrutural mesmo das cidades. Então, eu acho que isso que a gente faz também é um pouco um convite ao poder público também de pensar dessa maneira, né? Tem um urbanista que eu gosto muito, que é o Henri Lefebvre. Eu vou trazer uma citação dele para um pouco sublinhar essa ideia, que ele diz que o principal uso da cidade é a festa, que consome improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem, além do prazer e do prestígio, enormes riquezas. E que é um pouco isso que a gente pensa, né? A gente vai criar um espaço para que as pessoas se encontrem ali, sejam felizes ali, possam viver a cidade de uma maneira um pouco plena, né? Ou os seus momentos de lazer, que são poucos, né? E isso faz com que a economia gire, isso torna a cidade um pouco mais viva, pulsante, rica, uma cidade que produza, né? Então, acho que o retorno é esse, e eu acho que o motivo também é esse, né? O motivo ele é social também, né? De ativar um pouco uma comunidade que às vezes esquece que precisa viver um pouco melhor, e ativar a ideia de cidade também, eu acho. Muito bem, eu gostaria de falar com a produção do evento, e talvez eu precise de mais uma hora para fazer mais perguntas aí.
Mas vamos lá, a gente já falou muito sobre o que vocês receberam da comunidade, o que vocês deram para a comunidade, o que ela deu de volta de prestígio e de homenagens e tudo mais. Mas na questão financeira, vocês não precisam abrir valores, claro, né? Mas qual foi o retorno que vocês tiveram investindo no patrimônio histórico e se isso compensou o investimento, se segue compensando ou se compensará de acordo com os planos de vocês aí? Eu sei que a gente tem algumas intervenções mais recentes, né? Eu participei agora, quando a gente começa a falar de questões mais financeiras dos projetos, né? Eu recentemente participei de um bate-papo, a gente fez uma roda um evento até da própria prefeitura, né? Para falar um pouco a respeito de toda essa região aqui da Estação Férrea, né? E aí quando eu tomei a palavra, já era um momento mais adiantado, assim, todo mundo falou muito e tal. E aí eu abri minha explanação dizendo que eu sou 300% iniciativa privada, né? E aí todo mundo, nossa, né? Que choque, né? Mas a verdade é essa, né? Eu entendo perfeitamente que o poder público tem o papel dele, né? Mas é a iniciativa privada que faz acontecer, né? E ali na cantina não foi diferente, né? A PAUC assumiu, a família acreditou e foi um projeto que atendeu todas as partes, né? Financeiramente também, a PAUC, a família, o próprio empresário que está lá ocupando. Nesse evento em que eu estava conversando tinha diversas autoridades da prefeitura, eu inclusive comentei, eu disse, tinha um empresário aqui da Estação Férrea junto, eu disse, se a gente não pensar nele no fim do processo, né, se a gente pensar no projeto sem pensar no empresário que vai ocupar e que precisa ter um projeto sustentável, né, um negócio dele tem que dar lucro. Se o empresário tem projetos que não dão lucro, ele perde a capacidade de investimento. A gente acaba matando esse fomento todo que a gente tem através da iniciativa privada. Se o empresário não tem lucro, o projeto perde o sentido, né? Então, ali no Taná, respondendo a tua pergunta, sendo bem objetivo, sim, o projeto acho que segue atendendo a todos os participantes, né? O Taná está super bem, a família está feliz, está todo mundo feliz, a PAUC também foi remunerada de acordo com o que estava desenhado, e é mais ou menos nisso que eu acredito para patrimônio histórico. Embora a gente tenha grandes áreas, né, se a gente for pensar no mercado imobiliário puro e simples, nossa, olha a área aqui da Estação Férrea, se derrubasse tudo e construísse um monte de prédio. Óbvio que não, a gente não faz esse tipo de comparação. Mas o projeto, sim, tem que ter um começo, meio e fim, né? Tem que ter uma ideia de quanto se vai investir, como se vai retornar, né? E acho que todos aqui que estão envolvidos sabem que a conta é essa, não tem jeito, né? Bom, no nosso caso, né, a gente já está aí, né, para vocês há 22 anos nesse formato, então a gente já teve um pouquinho mais de caminhada aí, né? O nosso retorno veio 6 anos depois, né, o retorno de todo o investimento para o restauro, readequação, veio 6 anos depois, então, de operação, vamos dizer assim. E eu acho que uma coisa importante de falar, assim, nessa questão financeira e de investimento, quando a gente está trabalhando para restaurar e depois manter um patrimônio histórico, óbvio que tem que considerar que tem na conta um valor de manutenção importante e diferente de um prédio novo, né? Então, manter por 22 anos o restauro é diferente de manter por 22 anos um prédio que veio do zero. Então, eu acho que é uma conta importante pensando nisso, né? Que tem que sim fazer claro, acho que cada espaço vai ter uma demanda diferente, mas é importante botar na conta também essa questão de que demanda um investimento mensal de manutenção dos espaços históricos, né? Embora a gente esteja cuidando ali, no caso do pátio da estação, também da administração da obra, né? Nós tínhamos uma previsão inicial de investimento. Nós sofremos durante todo esse processo aí
nós começamos praticamente o namoro lá em 2016, né? E nesse processo todo a gente sabe muito bem o que aconteceu em relação à pandemia, que mudou bastante aí os cenários, enfim, mas principalmente na grande incidência do custo dos materiais na construção civil. É um processo que nos pegou no meio do caminho e na verdade, a gente não tem mais aqueles parâmetros iniciais, eles já foram superados com muita facilidade. E já o processo em si de trabalhar num prédio histórico que a gente revitaliza, em conhecer, mais uma vez vou citar as patologias, a morfologia do prédio, e etc, 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 fica bastante complicado, como nós falamos antes, né? É diferente de locar para o uso de alimentação, né? Uma infraestrutura, ou locar para uma sala que vai comercializar móveis, né? E basicamente ela precisa de espaço, iluminação e bons produtos, enfim. Mas, em resumo, eu não tenho esse número não está fechado, porque nós não temos essas informações. Mas, pela minha experiência, eu posso garantir que tem que haver muita paixão por parte dos empreendedores, dos investidores, acima de tudo. Eu acho que esse é o maior retorno que se encontra. E, principalmente, depois, eu acho que a própria mensagem que a sociedade acaba transmitindo, né, vendo aquele espaço da cidade sendo ocupado, bem ocupado, com atividade, e as pessoas ocupando de uma maneira, vamos colocar assim, natural, sabe? A gente começa sem medo, é o dia a dia, sabe? Que bom que isso aqui está acontecendo, não é uma exceção, sabe? Não é um marco assim que, nossa, olha o que está acontecendo. Não, o dia a dia das pessoas é importante. E naturalmente que isso acaba atraindo também as possibilidades de se repetir esse mesmo exemplo em outros locais. Foi o caso da família Graziotin. Eles começaram adquirindo esse espaço da antiga vinícola rio-grandense, que é grande também, e aquilo lá, não sei se está dando ou não retorno financeiro, mas eles avaliaram e adquiriram outro espaço muito semelhante, em muito piores condições, até eu diria, né? Então, me parece que esse retorno sentimental ali, esse retorno subjetivo, ele é muito importante nesse momento aí, mais do que eventualmente o financeiro. Eu acho que essa tem que ser a conta, né? Se o retorno não for subjetivo, é difícil fazer, né? Porque qualquer coisa que tu bote ali, tu vai lucrar mais. Vou derrubar isso aqui para fazer 3 torres, vou fazer um prédio de estacionamento, que é uma coisa horrorosa, né? E que, se tu quisesse fazer e ganhar mais dinheiro, faria-se, né? O retorno, acho que bem objetivamente, né? Entre 10 a 15 anos, a gente não teve retorno ainda, mas também porque existe um rigor com relação a manter um ecossistema simbiótico entre os inquilinos ali. Então, né, em querendo também ocupar tudo 100% com negócios que não são afins, ou que não conversam com o espaço, ou que não tem a ver com o conceito que se pensou, ou colocar pessoas ali que podem, de alguma maneira, competir entre si, não sei se esse é o termo, mas eu acho que a gente pensando nesse rigor e na importância desse ecossistema, eu acho que também fez com que essa ideia desse retorno se alargasse um pouco, mas não tanto, né? Assim, encontra-se soluções, e a coisa como está organizada lá agora, a gente acredita que ela é simbiótica, que ela funciona bem e que as coisas estão como a gente sonhou, né? Mas, sem dúvida o retorno precisa ser considerado como dentro dessa camada das subjetividades que não atravessam a mera objetividade da planilha, sabe? Muito bem, pessoal, a gente já está chegando perto das 10h30.
Infelizmente não vou conseguir perguntar tudo que eu tinha para perguntar para vocês, mas vamos caminhando para o final. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, alguma coisa que vocês queiram dizer, a gente tem ainda aí 3 minutos. Então, vamos ser rápido. Eu queria agradecer a organização do evento, a todas as autoridades presentes. O Felipe está por aí, não estou enxergando ele, acho que ele já foi. O Felipe é um grande amigo, é o vereador aqui da cidade. Dizer que essas obras de restauro de patrimônio histórico, elas são resultado de várias mentes trabalhando ao mesmo tempo, né? A PAU, que assumiu a Cantina Pão e Vinho, um projeto infinitamente menor do que os outros 3 projetos representados aqui, mas a gente tem uma maneira de fazer extremamente aberta, né? Temos outros projetos aí que serão divulgados logo, imagino que no máximo em 90 dias a gente tem novos projetos a serem divulgados, e a gente tem uma maneira extremamente aberta de se fazer. A gente gosta de ter outras pessoas participando. A Adri Berton está aqui hoje, ela é meu braço direito aí na PAU, que trabalha na parte comercial. A Karina, a arquiteta, está ali, a nossa parceira em novos projetos que a gente vai desenvolver. Nós somos não sei se eu diria que a gente é um ecossistema, mas a gente é bem aberto a novos projetos, e a gente gosta de conversar com todo mundo, porque eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? A gente tem que estar aprendendo com os projetos, com o trabalho, com essa relação que a gente tem com as outras pessoas. É isso, só agradecer vocês e obrigado por terem me aguentado falar demais aqui. Valeu. Bom, eu também agradeço o convite, a atenção. Da nossa parte, a história de todo o processo, né, de desenvolver, revitalizar e voltar da vida para o Moinho da Estação foi uma questão muito afetiva, né? Então eu acho que uma consideração final é essa para nós, tem esse valor, né, subjetivo muito importante, muito relevante. A gente tem um carinho enorme por esse espaço. Acha que é extremamente importante a gente fazer as coisas com alma, com valor, né, dar esse valor, né, essa importância que vem lá de dentro da gente, né? Então, eu acho que trabalhar com patrimônio histórico tem que existir essa conexão, né, entre quem vai intervir e o espaço, né, para voltar da vida para ele, para voltar a devolver para a comunidade, para fazer um bom uso. Eu acho que essa relação tem que ser uma relação afetiva. Foi o que aconteceu com a gente. Nos traz muito retorno, né, esse retorno emocional que é bem importante. Então, eu acho que essa é uma boa forma de enxergar essa intervenção em todo esse trabalho. É óbvio que a gente tem que fazer conta, né? Não dá para ignorar essa parte, mas eu acho que essa parte emocional ela rege muito mais toda essa condução e também torna brilhante o resultado, né? Quando a gente se entrega com amor, enfim. Acho que é isso. Obrigada, viu? Obrigada pela atenção e convite. Acima de tudo, eu gosto de deixar sempre uma mensagem muito motivadora para que tudo isso continue. Vocês que estão aqui ao meu lado com os seus imóveis, enfim, continuem investindo, continuem acreditando, continuem reinvestindo, porque vale a pena. E eu tenho certeza de que no futuro esse trabalho todo ele vai ser muito reconhecido, não só por preservar, mas a gente não está preservando só um prédio, mas a gente acaba preservando memórias, identidades, origem, história, enfim. E a gente precisa passar para as futuras gerações quem fomos no passado, o que fizemos, o que fizeram os nossos antecessores. Nós temos ainda uma vida muito curta, nós temos prédios, basicamente aqui, né, falando de Caxias, centenários, assim, mas no máximo, né, não são bicentenários, né? Então, nós temos ainda um futuro muito, muito grande aí pela frente, mas se nós começarmos a preservar, nós vamos chegar até nos 1000 anos, enfim, né? E assim vai. Eu acho que é todo um processo que tem que começar. Essa conscientização já está crescendo bastante. Acho que o município está
tomando consciência no sentido poder público até de valorizar esse tipo de trabalho. A sociedade reconhece e parabéns aqui pela escolha do espaço. Aí, Giovana, eu acho que o espaço está perfeito. A gente gosta muito disso e tenho certeza que os exemplos que estão aqui, todos eles merecem o nosso aplauso e vamos continuar com essa mesma política de preservar para contar para as próximas gerações um pouco da nossa história. Muito obrigado pelo convite e pela participação. Obrigado. Então, acho que, bem brevemente, agradecer a interlocução com vocês, com todos vocês, acho que foi super legal. E eu acho que é um debate muito importante que seja feito, então, também parabenizar o evento, que coisa legal de acontecer e que mais pessoas consigam participar desse debate, sejam incluídas nele. Eu acho que pensar a cidade é talvez, né, uma coisa que a gente deveria fazer mais, por mais vezes e com mais pessoas, né? E também mencionar a Cláudia Jeremia e a Mônica de Bortoli, que foram as arquitetas responsáveis pela fábrica, grandes parceiras da Paris, enfim, da família também ao longo dos anos. E é isso, obrigada. Muito bem, gostaria de agradecer aos 4 panelistas por compartilharem um pouco dessa experiência e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, Rodrigo, Lívia, Renato, Marília e Luciano, pela inspiração e pelas reflexões que nos trouxeram na apresentação desses cases inspiradores, né? Nós que gostamos muito, né? Somos apaixonados pelo patrimônio histórico e só assim para a gente preservar a memória. Que lindas histórias também, né, da construção. Adorei a questão do pátio, de plantar, né, a orquídea. Isso é muito significativo, né? São lugares também para criar memória e que a gente possa, então, conectar esses espaços e trazer as pessoas para valorizar o próprio patrimônio da cidade. Então, dando continuidade aos nossos painéis, agora a apresentação de um case regional. Convido a arquiteta e urbanista Helena Marcon e a secretária de Turismo de Garibaldi, Melina Mariquel Casagrande, para falar do case da Avenida Buarque e também do evento Vintage da cidade de Garibaldi. Bem-vindas! Então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar, na verdade, agradecendo os painelistas de antes, né? A gente teve aqui profissionais, investidores, proprietários de imóveis de patrimônios históricos, né? Cases inspiradores, com certeza, para toda a nossa cidade, pioneiros que tiveram uma primeira atitude que, com certeza, elevaram para outras e que hoje isso se cria uma rede em Caxias do Sul. Então, hoje a gente tem aqui a Melina, que é um case da nossa região, não de Caxias do Sul, e diferente da apresentação de antes. Ela vai falar um pouquinho sobre uma paisagem cultural, eu posso dizer dessa forma, né? Que é uma rua da cidade de Garibaldi e que hoje é transformada em um grande evento que acontece anualmente e que recebe, então, pessoas do Brasil inteiro. Gostaria de pedir licença para vocês, eu vou ler o currículo dela aqui no WhatsApp. Então, a Melina Marraquiel Casagrande, ela tem graduação em bacharel em turismo pelo Centro Universitário Franciscano, Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para Disciplinas do Currículo de Educação Profissional em Nível Médio, especialização em Transporte Didático do Saber Turístico pelo Centro Universitário Franciscano, especialização em Gestão Pública pela Faculdade de Integração do Ensino Superior Conisul, turismóloga na Prefeitura de Garibaldi desde 2012 e atualmente atua como secretária de Turismo e Cultura de Garibaldi. Então, Melina, é contigo.
Bom dia a todos. Quero agradecer a Giovana, que nos fez esse convite de apresentar um pouquinho de Garibaldi. Somos uma cidade vizinha aqui de Caxias, estamos na região Vivinho. Nossa cultura, nossa imigração italiana, temos a mesma identidade, né, a mesma questão cultural. E aí, então, como antes a gente estava mais na questão da parte dos empreendedores, do setor privado, hoje eu venho apresentar, então, a parte do setor público, né? Então, essa parte um pouquinho, às vezes, mais demorada, que se tem que ter um pouquinho mais de resiliência, mas que a gente consegue, com boa vontade, com muito trabalho, que as coisas deem certo. A gente precisa ter um pouco mais de persistência, mas é possível. E é isso que eu vim mostrar para vocês, que a gente consegue, sim, com o apoio da comunidade, com os empreendedores e o setor público, ter essa parceria e fazer as coisas acontecerem do mesmo modo. Fico sentada, como é que vocês... eu vou ficar aqui, qualquer coisa vocês vão me perguntando. Então, eu vim apresentar a Buarque de Macedo, que era a estrada geral que ligava Montenegro à Lagoa Vermelha, lá há muito tempo atrás, e o evento Garibaldi Vintage. Mas, primeiramente, é importante a gente citar a questão dessa estrutura toda. Então, a gente tem isso desde em meados do anos 2000, a gente começou, então, a ter a Rota Passadas, a arquitetura do olhar, que é, então, essa preservação dos prédios, são 35 exemplares dos prédios históricos, então é na Rua Buarque de Macedo e ruas adjacentes. Começamos também com o passeio de Tintim, que é levar turistas por esse centro histórico. E após essa revitalização, em 2015 a 2017, que aconteceu, e o início do Garibaldi Vintage. Então, aqui a gente tem a fachada de alguns prédios históricos. Aqui, por exemplo, é a antiga Farmácia Providência, de 1900, onde aconteceu discursos de Getúlio Vargas, Borges de Medeiros, e ela está assim hoje ainda, atualmente, né? Pode ir. Aí aqui eu estava comentando da Buarque, então, que a Buarque de Macedo, ela tem não só a imigração italiana, mas tem dos franceses, dos sírios libaneses, que foram muito importantes. Tem duas galerias, Antônio Koff e Koff Nemi, que representa ali os sírios libaneses na questão dessa floração do comércio. Aqui algumas fachadas, 1927. E aí, nesse passeio do Tintim, tem um condutor local que a gente faz treinamento, e aí ele vai passando pelo centro histórico e vai explicando, por exemplo, esses adornos, essa parte mais da arquitetura de Garibaldi. Então, o Passadas é uma rota que foi criada em 2001, e em 2013 a gente teve uma nova reformulação com o arquiteto e com o historiador. Então, a gente sempre busca consultores do SEBRAE, essa parceria do público com o SEBRAE. E aí tem placas indicativas, acho que na próxima foto, tem essas placas indicativas, então em todos os prédios históricos tem contando a história do município, a história de cada prédio, de que data e qual foi a importância dele durante o período. Aqui é o Tintim, que é um caminhão de guerra de 1944, então ele transporta turistas, mas ele foi adquirido pelo município em 1991. Em 2001, que ele começou a fazer esses passeios. Antes, ele fazia algum passeio, por exemplo, tinha que levar a rainha da Fenachamp de um local a outro na cidade, para as escolas, e após, ele se tornou, então, um passeio turístico, a partir de 2001, combinando, então, com a Rota Passadas. Esse passeio do Tintim, ele acontece aos sábados, às 11 da manhã, e esse ano que a gente tem percebido esse maior fluxo do turista pós-pandemia, ou ainda pandemia, mas viajando muito pela sua região, a gente ampliou para mais 2 horários, no sábado à tarde e no domingo de manhã. Mas ele também acontece por agendamento. Mas como a gente viu esse aumento da demanda, colocamos mais horários fixos. E aqui um pouquinho da nossa obra da Buarque de Macedo. Aqui é o projeto. Foi uma obra que aconteceu durante 2 anos, 2015 a 2017, entre projeto, execução, prestação de contas, porque foi um investimento totalmente municipal, foram 3.400.000 aproximadamente, então saíram dos cofres municipais. Aqui o projeto, como alargamento das calçadas, né? Então teve o alargamento, tem ali a sinalização, né, para
deficiências, e a rua toda tem esses postes, então a fiação toda foi subterrânea, como na Europa, né? Às vezes a gente recebe alguns palestrantes de fora e eu adoro cruzar e dizer, aqui a nossa fiação subterrânea, eles têm quase tudo, né? Mas a gente tem que valorizar esses investimentos nossos. Então, são 350 metros, né? E após, a gente também já está seguindo a Júlio de Castilhos, então segue a Buarque, depois a Júlio de Castilhos, que é onde tem a prefeitura também, se colocou esses postes, mas ainda não se retirou os fios. Então, aonde não tem essa poluição é na Buarque de Macedo mesmo. Então, foram 325 metros, as calçadas de 2 para 4 metros, esse alargamento, a repavimentação, e a colocação, então, de toda a parte elétrica subterrânea. Um pouquinho aqui das obras, se fechava um lado, porque é o nosso centro histórico, mas é ali onde tem o nosso comércio local e é o principal fluxo das pessoas, não só dos turistas, mas dos moradores, porque interliga bancos, tem ali o Santander, tem o Bradesco, tem a Caixa, tem o Banco do Brasil, todo nesse centro. Então, é um fluxo muito grande de pessoas. Então, se fechava um trecho, depois se abria. Então, está aqui um pouquinho do processo que aconteceu. E aqui o Vintage. Nós começamos o Vintage, ainda não tinha essa revitalização do centro histórico. Foi em 2014, eu acompanhei todo o processo de como a gente começou. E assim, hoje a gente tem mais de 20 empreendimentos, são 24 que fazem parte entre restaurantes, vinícolas, cervejas artesanais, mas nós iniciamos com 6 empreendimentos de gastronomia que toparam a nossa ideia de fazer um evento durante o período de verão. E aí iniciamos o Vintage dessa maneira. Em 2014 ainda, foi em fevereiro. Então as fotos vocês vão ver que ainda tem os fios, mas foi uma forma também de começar que a comunidade se sentisse pertencente ao nosso centro histórico. Talvez não devesse falar aqui, mas compartilhando, porque aqui todo mundo está na questão do conhecimento e de como fazer as coisas dar certo. Garibaldi teve muitos anos o conceito latinha, porque tinha o esqui, tinha a Bacardi. Então, as pessoas da comunidade tinham muito isso, Garibaldi latinha. E aí a gente começou a resgatar com eventos que tivessem a nossa identidade, a nossa cultura, que a comunidade começasse a ter esse amor novamente por Garibaldi. Então, a gente tem as mídias sociais, o Turismo Garibaldi, que a gente compartilha ali, fazendo um parêntese. Por exemplo, a nossa cultura é muito italiana, os nossos nonos ainda falam talhano. Então, a gente fez campanha do talhano, do Strucon, por exemplo, vou te dar um Strucon no Dia dos Namorados, o Amore. Então, a gente tentou buscar esses resgates também. Então, o Vintage, ele deu muito certo porque a comunidade abraçou a ideia. A comunidade começou a convidar as suas famílias, quem morava não só em Garibaldi, vir nesse final de semana, curtir o evento. Então, é um evento que ele não teve até hoje investimento em mídia. Eu acredito, posso dizer que é um evento que deu certo, que é um sucesso. Hoje, o último que a gente teve 15 mil pessoas, mas é um evento que a gente sempre foi investindo muito no jornal local e nas nossas mídias sociais. Aqui, os shows nas sacadas. Então, a gente usa esses prédios históricos para que se faça alguns shows. Por exemplo, Elvis Presley. Então, ele está ali na sacada. Teve um ano que a gente fez uns lencinhos poá, e aí ele jogou das sacadas na hora do show para o pessoal pegar. Então, aqui está o evento, todos os prédios, né? E a gente busca muito que as atrações também harmonizem com o evento. Então, são jazz, né, Elvis Presley, são músicas que tenham a ver com essa proposta, porque é um evento que tem, então, a apresentação artística, a gastronomia local. Então, a gente tem um acordo com a Associação Gastro Serra Gaúcha para que sejam os restaurantes locais de Garibaldi, a valorização nossa do patrimônio, e a gente convida a comunidade para que venham com os trajes da época. No início não viam muito, mas agora as pessoas já se programam para fazer um penteado da época, colocar um vestido poá. Então as pessoas têm abraçado muito o evento. Aqui algum exemplo das apresentações que a gente busca. Nós somos Secretaria de Turismo e Cultura, então a gente busca também chamar os nossos artistas locais, de teatro, de dança, de música, mas também alguns de fora, porque a gente precisa que o evento tenha essa cara vintage da década de 20 a 60.
Então, a gente busca, pesquisa também artistas, por exemplo, Cartas na Rua é Porto Alegre, tem alguns de Caxias, a Bibi Blue é aqui de Caxias, ela tocou na Sacada do Santander. Então, a gente busca uma pesquisa para que o evento todo ele harmonize desde a gastronomia com a questão da atração cultural também. Juntando a todo esse conceito que eu passei da Rota Passadas, do Tintim, a gente fez algumas leis que nos dessem esse aporte também para a revitalização do centro histórico e que ele se mantivesse os prédios como são hoje. Então, lá em 2006, a gente criou o COMPAC, que é o Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, na qual eu estou presidente esse ano também. E o COMPAC, a gente tem reuniões para quê? Por exemplo, teve esses dias na Júlio de Castilhos, que contém uma rua adjacente da Buarque, uma empresa de telefonia chegou lá e estava pintando todas as paredes de vermelho. Antes da gente chegar, as pessoas da comunidade já ligam. Olha, estão pintando, então tem esse cuidado. A maioria dos nossos prédios, fazendo um outro parênteses, eles não são tombados. São tombados, por exemplo, a estação ferroviária, o prédio da prefeitura, mas a maioria eles estão lá no descritivo de que são prédios históricos, mas eles não estão no livro tombo. Então, esses nos avisam, a gente vai lá, claro, faz essa notificação. Por quê? Porque num dos itens lá tá que eles têm que ser em tons pastéis. E aí um vermelho destoaria completamente do nosso centro histórico, né? E aí, então, a gente tem a comunidade com esse olhar, os arquitetos nos ligam, olha, eu não estou nesse projeto, mas tá acontecendo isso. Então, esse ano, dando um exemplo do que a gente tenta evitar e dar certo para que o centro continue como está hoje. Também fizemos, em 2018, a lei sobre a publicidade e propaganda no centro histórico, e depois a ideia é que vá para as outras ruas do centro também, mas é o quê? É que as placas elas não se tornem tão grandes que ofusquem o prédio histórico. Então, essas placas todas, elas têm uma metragem, tem que ser discreta, e aí todos seguem esse padrão no nosso centro histórico, desde farmácia. Por exemplo, também, há uns 2 anos atrás, teve uma farmácia no centro histórico com uma placa enorme amarela. Deu polêmica na cidade, tipo, não vou comprar naquela farmácia que está destoando no nosso centro histórico, sabe? Então, a gente tem mais esse olhar carinhoso, mas foi construído há muito tempo já. Lá em 2001, quando iniciou a Rota Passadas. Hoje, o centro está assim. Agora está com a decoração de Natal, mas esse é o nosso centro histórico, então, com os vasos, né, o mobiliário, as camélias. A camélia, esse ano, então, a gente instituiu como flor símbolo de Garibaldi, porque a gente fez um estudo que cada capitel tem uma camélia. Lá na imigração italiana, as pessoas faziam o capitel, plantavam a camélia sei lá, para a filha casar, algumas outras questões, e aí a gente instituiu, então, tem vasos, né, com as camélias, algumas mesinhas na rua, e esses postes que, então, relembram, né, a questão histórica, a parte mais antiga, e aqui já não é mais a Sertel, tá, aqui é uma outra farmácia, mas a plaquinha já é menor. Aqui o convite, então, somos Garibaldi, capital do espumante. Aproveito também para falar um pouquinho, nós estamos com programação do Natal, amanhã tem a chegada do Papai Noel no nosso centro histórico, e esse centro histórico, então, ele teve agora, falando um pouquinho da decoração, se vocês forem nesse período, a gente teve um trabalho junto com a Secretaria de Obras, até eu estava comentando com a Giovana, a gente teve uma arquiteta que fez toda essa elaboração do conceito do Natal vivo ou presente. E aí, então, são galhardetes com tecidos em veludo, com palavras de carinho, amor, gratidão, nessa questão do período do Natal. Fizemos uma vila do Papai Noel. Então, não são só luzes, hoje é uma cidade decorada para o Natal durante o dia também. E é esse resgate, esse trabalho muito em conjunto. Então, nós, como Secretaria de Turismo e Cultura, junto com a Secretaria de Obras, que a atual secretária também é arquiteta e fez esse projeto do Natal. Então, tá, muito obrigada, Melina. A gente tem um tempinho ainda, Sim. Então eu gostaria de aproveitar e abrir para perguntas, mas eu vou me dar liberdade de iniciar, Sim. né? Porque tu comentou muito sobre como a população está engajada, né, com esse centro histórico, com a preservação do centro. O próprio evento serve até como uma
uma educação patrimonial, né, da comunidade. Eu gostaria de saber se sempre foi assim, o que foi feito para que se tornasse, porque aqui em Caxias eu admito que é uma dificuldade que a gente tem, né, e ter exemplos é sempre muito importante. O trabalho, como eu tinha comentado, ele foi construindo há muitos anos, né? Se for pensar 2001, já faz 20 anos que a gente tem essa rota Passadas, a arquitetura do olhar para esse olhar para o nosso centro histórico. Dando um exemplo para a questão educacional, escolas, o Tintim, que é o caminhão que faz o passeio pelo centro, no mês de outubro, a gente leva todas as escolas municipais para fazer. Então, as crianças fazem esse passeio. Então, já começa ali desde o pequeno ter esse olhar e esse amor. Uma, porque Garibaldi hoje recebe muitos, digamos, estrangeiros, né? Não são nascidos em Garibaldi, porque vem ali da fronteira. Então, talvez não tenha esse olhar com Garibaldi. Então, a gente, acrescentando eles para fazerem esses passeios, já é uma iniciativa que faz com que eles tenham esse carinho por Garibaldi. Então, a gente tem esses passeios, temos seguidamente palestras, então, para o nosso trade, né, para hotelaria, gastronomia e demais interessados. Então, a cada pouco a gente traz algum palestrante do Sebrae para falar sobre patrimônio, sobre, por exemplo, turismo em meio à natureza. Então, a gente busca esse contato sempre com o nosso trade local. Fizemos também confrarias do espumante. Então, por exemplo, levamos a própria comunidade para Peterlongo, que é um prédio histórico também, que é uma vinícola, mas não deixa de ser um prédio muito relevante para o município. Então, se faz uma confraria lá, se faz na Vinícola Garibaldi também, que tem 90 anos. Então, a gente busca diversas alternativas para que a comunidade conheça a Garibaldi. Que eu acho que é o mais importante, assim, porque, às vezes, citando um outro exemplo, a Maria Fumaça, às vezes, o pessoal da região não fez a Maria Fumaça, o pessoal lá de São Paulo, Minas, vem especialmente, está em Gramado, vem fazer a Maria Fumaça, está em Caxias, Bento, Garibaldi. Então, a gente busca sempre essa busca de estar fazendo atrações diferentes para que a comunidade se integre, sabe? Faz uma orquestra no passeio da estação, no passeio da barragem, busca com que ela esteja integrada às atividades do município. Sim, super importante, porque a gente não preserva aquilo que a gente não conhece, né? Então, aproximar a comunidade da sua história é muito importante. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de fazer? É um case diferente, né? Mais voltado para o urbano. Vou passar aqui para a Liliana. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Melina. Eu tenho uma curiosidade. Eu gosto muito de Garibaldi. Eu gosto muito de jantar no restaurante lá do hotel. Casa Curta? Casa Curta, maravilhoso. Aquilo é um patrimônio também, né? Eu acho. Enfim, claro, agora na pandemia já não fomos, mas enfim. Sempre me chamou a atenção, né? A gente passava e via os prédios iluminados, né? A luz verde, a luz mais lilás seria nas igrejas, coisa assim, né? Me chamou a atenção isso há muito tempo. Mas me chama mais ainda a atenção o fato de vocês terem esses prédios preservados lá no centro. Então, eu te pergunto, essa preservação, ela é algo natural por pertencerem às mesmas famílias e terem ainda o mesmo negócio? Que nem tem o café, tem a loja, a farmácia, enfim, o bazar, enfim, né? Se isso é porque ainda continua pertencente à família que continua o negócio e isso impediu de haver uma demolição porque ainda serve ao interesse econômico e familiar, ou porque eu sei que lá vocês não têm o tombamento, não é verdade? E eu também te pergunto se surgiu em algum momento a vontade de demolir e foi convencido, ou isso não aparece, porque a gente vê que Garibaldi tem pouca verticalização. Isso é uma coisa da cultura de Garibaldi. Tu vê um cuidado extremo com a cidade, tu vê um cuidado com esses prédios, estão sempre impecáveis, né? É tudo muito limpo, tudo muito bonito, mas isso não é agora, é sempre, né? Sempre. Então eu te pergunto, as casas, me chama a atenção para a gente ir para Casa Curta, elas não têm grade,
Para ver, nós estamos perto de Caxias, passamos pelas mesmas coisas, né, Brasil, e não temos, as casas não têm grade quase, que eu acho fantástico. E eu te pergunto isso, então. Se é porque gostam, porque... E se tivessem que pedir para demolir um prédio, como vocês fariam para negar? É porque gostam. Porque os prédios hoje, eles não são mais das famílias, já são de outros negócios, né? Por exemplo, o próprio Casa Curta hoje é de um proprietário do César Nicolini, que foi presidente do conselho, mas o que são proprietários que têm esse olhar, como estavam aqui anteriormente, falando desse lado afetivo com o prédio, com a cidade. Porque, por exemplo, o Casa Curta, né, foi a leilão, dando um exemplo, e a família Nicolini adquiriu, e se for visitar hoje o hotel, ele usa, por exemplo, na hostaria Casa Curta, no restaurante, ele usa as mesmas pratarias, então se manteve toda a questão essa dos talheres, de como era, né, que são todos de prata, e o próprio prédio em si sofreu uma revitalização, e o mobiliário todo é muito bonito, casa com toda a ideia do hotel, de charme, de hotel histórico, mas a maioria, sim, não é mais dos proprietários antigos, exceto, por exemplo, a Mansão Mazzini, que ainda é da família, mas as pessoas têm já essa consciência de que a comunidade está de olho, como eu tinha citado os exemplos da farmácia e de uma outra loja de telefonia móvel que tentou mexer na casa sem comunicar à prefeitura. Então, a gente tem esses arquitetos. Claro, a gente é uma cidade menor, são 35 mil habitantes, então a gente consegue ter esse acesso mais fácil, né? Tem o WhatsApp da gente, já comunica, então tem esse acesso muito mais fácil. Mas não é mais dos proprietários antigos, mas todo mundo tem esse olhar. Tanto que ali mostrou a foto que era a Sertel, hoje é uma farmácia, e ela manteve bem ali na entrada, onde eles mantiveram a parte de madeira, que tem alguns objetos antigos, está ali em exposição, para que, quando a pessoa vai na farmácia, consegue visualizar essa parte ainda. Muito bem. Mais alguém teria alguma pergunta para fazer? Fica à vontade. Sim. Eu acho que o Garibaldi Vintage foi o ponto inicial, assim, maior. Claro, teve esses outros processos de rotas turísticas que a gente elaborou como Secretaria de Turismo, mas o Vintage, ele envolve mais a comunidade, porque a rota, por mais que seja no centro histórico, às vezes a comunidade pensa que é para o turista. E o Vintage, como a gente envolveu a gastronomia local, as vinícolas, as cervejas, chamamos os carros antigos. Então, Garibaldi tem muitos proprietários de carros antigos, placa preta, e aí a gente envolveu muitos setores. E eu acho que isso foi com que se construindo, claro, hoje o Vintage começou em 2014, nós tínhamos até, então, 2020, 12 edições. Cancelamos a 13ª 2 semanas antes de acontecer, com tudo pronto. Então, eu acho que o Vintage é o grande marco para que as pessoas começassem a ter um novo olhar para Garibaldi e esse carinho. Acho que foi essencial. Se vocês forem um dia, tiver a oportunidade de ir num Vintage, parece que a cidade volta na década de 20 naquela noite. E assim, os empreendimentos, eles se empenham todos a fazer a sua tenda, a decorar. Eles vão às 7 da manhã, já vai todo mundo para a rua, começa a organizar. Uma parte que eu esqueci de citar, lembrando também, os postes antigos nossos, eles têm sonorização. Então, por exemplo, agora no Natal, fica até dia 25 de dezembro uma musiquinha baixinha, claro, porque senão os empreendimentos ligam lá que está alta a música, com músicas natalinas.
no período do vintage, um dia antes a gente também já coloca essas músicas mais da década de 20 a 60 para o pessoal ir entrando no clima. Mas o vintage é o grande marco dessa valorização do nosso centro histórico, claro que culmina com a obra, né? Antes da obra a gente tinha um evento e assim foi se remodelando. Por exemplo, a gente teve no início um evento em fevereiro, choveu, porque é um evento ao ar livre, então a gente aqui na Serra depende muito também. Então choveu e o prefeito disse: eu quero outro em março, porque ele viu, não tinha tanto público, né? Mas ele viu as pessoas circulando com guarda-chuva e querendo estar lá no evento, e nós secando mesa, né? Porque a gente organiza e faz um pouco de tudo no poder público. E aí, em março, se fez de novo. E aí a gente começou a fazer 13 edições no ano, e assim a gente tem muito conselho de turismo também trabalhando conosco. Então a gente tem um conselho desde 2013 muito ativo, e aí a gente começou a fazer avaliações, o que a gente poderia mudar, o que se acrescentar, e o que se pensou. O vintage, as pessoas daí começaram os de fora, não só mais a comunidade, querer saber quando tem vintage. E aí a gente determinou 2 meses do ano, por exemplo, março e novembro, porque não pode ser muito frio. O da revitalização foi em julho, porque estava a obra pronta, e aí se fez em julho. Mas depois a gente começou, então, de 2016 para cá, março e novembro. Então, hoje mesmo à tarde eu tenho reunião com a Associação Gastrô, vamos marcar a data, e aí a gente já divulga as 2 datas do ano que vem, para quem não mora em Garibaldi poder ter essa programação e saber quando acontece o evento. Então, o evento ele é anterior a obra de restauro da rua. Isso. Começou em 2014 e a obra foi inaugurada em 2016, mas o processo é de 2015 a 2017, entre contratos, licitação e todas essas partes burocráticas de poder público. Muito bem, acho que a gente tem um vídeo para passar também. Sim, eu queria mostrar para vocês um pouquinho essa atmosfera que é o vintage e como as pessoas se engajam nele. Aqui é a sacada do prédio. Aqui é a sacada da Farmácia Providência, que tinha passado antes de 1900. Os carros antigos. As pessoas vestidas, as pessoas caracterizadas. Olha. Quarteto de jazz, os restaurantes, por exemplo, aqui o Vale Rústico, Rodrigo Belora. As atrações culturais.
muito bem. A gente vai ter que encerrar por aqui, porque já extrapolamos os... Só um minutinho. Pode falar. Eu não posso deixar de citar que esse evento iniciou com a Ivane Fávero, que é turismóloga também, que a Giovana tinha contatado para estar também apresentando o Vintage. Iniciou na administração dela e, claro, nós seguimos, porque é um evento que hoje não é de alguma administração, é da gestão como um todo, né? E o meu artigo da minha pós em gestão pública da FISUL foi sobre o estudo do Vintage, porque a gente sempre foi ajustando ao longo do evento. Ele começava às 19h, e a gente começou a perceber que as pessoas mais cedo já iam para a rua. Iniciamos às 17h. Aí, cada evento, a gente faz uma avaliação do que deve ser melhorado. Então, as atrações, também nós não tínhamos tantas atrações. Vocês viram ali que na última tinha 2 às 18h, 2 às 19h. Por quê? Nos últimos 2 eventos, a gente teve uma pesquisa do Sebrae com a Big Data, foram 13 mil pessoas e 15 mil pessoas. Então, é muita gente para uma atração. Então, a gente, ao longo dos anos, foi ajustando o evento para que cada vez ele fique mais adequado, de acordo, e que as pessoas curtam mais, né? Gostaria de falar mais alguma coisa para encerrar? E que é muito familiar, né? Vocês podem ver, a gente nunca teve nenhum problema, graças a Deus, em 12 edições com um grande público. Claro, a gente contrata muitos seguranças para estar ali circulando no evento, mas a gente nunca teve nenhum registro, né, nenhum sinistro, nada, e é muito familiar. Vai as crianças, vai os pais, vai os jovens. Então tá, muito obrigada, Melina. A gente agradece muito por tu ter vindo aqui e apresentado para nós como acontece na cidade de Garibaldi. Esperamos poder estar lá, né, em março do ano que vem. Obrigada, fica o convite. Agora o Centro Histórico está um pouquinho diferente, com uma decoração de Natal, mas está muito linda. E em março a gente pretende, né, que tenha um novo Vintage. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada, Helena, Melina, pela belíssima apresentação de Garibaldi. Conheço Garibaldi, uma cidade muito acolhedora. As pessoas já nos conhecem, já querem nos convidar para casa para tomar um café. Oportunamente, agora, registro a presença da Janaína De Carli, dos Santos,